Então, gente, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Para a gente é uma honra estar aqui para falar para vocês, porque é isso, a gente está na defesa dos servidores. E essa fala inicial foi, assim, perfeita, porque a gente está aqui para defender todos os servidores e servidoras em todos os cargos. Então, ouvir a necessidade, né, dos colegas para a gente é muito importante. A gente também é servidora, já ocupou cargo de direção, não de direção geral, mas de direção do judiciário, e a gente e de chefia, a gente sabe que é isso mesmo, né? A gente fica desmotivado, não só por conta da remuneração, mas por conta do próprio reconhecimento e valorização das tarefas que a gente tem a cumprir, né? O diretor-geral, ele responde por orçamento, por gestão, por tudo dentro da administração, a gente sabe. A gente tem os colegas que chegaram a esse... Eu sou da Justiça Federal, né? Mais especificamente, a gente tem os colegas que chegaram... Eu tenho 30 anos, 32 anos, né? A gente acompanhou todo mundo lá na direção-geral do TRF, que tem esse tempo, mais ou menos, de criação, né? E a gente sabe o quanto é difícil para os colegas, né, nesse trabalho, porque tem que fazer a mediação entre a magistratura, né, e os servidores, o que também torna a tarefa assim, mais difícil, né? E a gente traz aqui, esse anteprojeto que a gente traz para apresentar para vocês, ele foi construído por todos os colegas de todos os cargos. A gente fez encontros, a gente representa, a federação tem na base 26 sindicatos filiados, né, dos vários estados do Brasil e de todos os ramos. Justiça Militar, Trabalho, Federal e Eleitoral. E a gente ouviu todos esses colegas para construir isso aqui. Então é importante que as reivindicações que venham de vocês também cheguem a nós para que a gente possa, então, atuar, né, somar aqui e defender, porque a gente está todo mundo do mesmo lado, né? Uma carreira desvalorizada, a gente sente o servidor público de uma maneira geral, o judiciário muito atacado, né? E aí a gente não consegue seguir para frente. Em 2016 a gente teve orçamento totalmente retalhado, né? Cortado, diminuiu, trouxe essa dificuldade toda para a gente, e aí nos anos seguintes tem lei de responsabilidade fiscal, tem várias coisas, que o mais prejudicado foi o judiciário nesse contexto todo. E a gente tem que, então, fazer um esforço de, além de valorizar a nossa carreira, ainda tem que passar por isso, né? Tem que vencer essa questão junto ao executivo. E assim, nós, enquanto servidores, né, temos o papel de pressionar a magistratura para fazer isso. Porque quem tem o poder de barganha dentro dos poderes, dentro do poder, é a magistratura, mais do que a gente. Quem tem a correlação de forças com o executivo e com o próprio legislativo, a gente vê isso hoje com a PEC 10, houve a PEC 63, agora tem a PEC 10, né? É a magistratura. Então a gente precisa também estar em unidade, né? E a gente sabe, e assim, diretor-geral não é diferente dos demais servidores, tá? A gente está todo mundo lutando junto por essa valorização para chegar em algum lugar. Então a gente traz esse anteprojeto, falar um pouquinho dele para vocês, né? Dessa construção, foram vários encontros de servidores nos estados, nos sindicatos, encontro de cargos, depois essas reuniões dos encontros de cargos para discutir essas especificidades de cada cargo e segmento, foi para o encontro geral de carreira para tratar, para que a gente pudesse abarcar todos ao mesmo tempo, né, que não ficasse ninguém de fora, inclusive os aposentados também, né, a gente tem cuidado de tratar com os aposentados, de manter eles, né, sempre presentes e cuidados também no nosso projeto de valorização, né, e depois desses encontros regionais nos sindicatos, houve o encontro da federação para que se somasse essas propostas de todos esses sindicatos, né? E dali saiu um texto que a gente aprovou numa plenária. Essa plenária é a segunda instância deliberativa da Federação dos Servidores. Tem representatividade também, novamente, de todos os estados, né? Cada sindicato manda uma quantidade de delegados e a gente se reúne e delibera, então, sobre questões dos servidores. E lá nessa plenária, em Belém, no final do ano passado, foi aprovada uma resolução
Nessa resolução, a gente construiu ali diretrizes e paradigmas que a gente precisa percorrer para a valorização do nosso cargo. E aí a gente trata da questão da formação, né, da questão da descrição dos fazeres de cada cargo, o que cada cargo faz. Tratou da questão primordial que a gente luta, que é a reposição inflacionária sempre à frente de qualquer coisa, né? A qualificação com os adicionais, né? Nós temos uma proposta que é muito semelhante à proposta do TCU, que foi aprovada, e esse paradigma para a gente é importante, porque a gente tem conversado com alguns ministros e desembargadores, e isso, sim, acompanhar o paradigma do TCU é importante, né? É uma referência que é significativa para que a gente trabalhe, né? Então já traz essa mudança. A gente, e outra coisa que a gente decidiu, desculpa, eu vou comer um pouquinho d'água. Outra coisa que a gente tratou, né, foi de uma valorização geral para a carreira, que é a similaridade da nossa remuneração com as carreiras do ciclo de gestão, porque a complexidade das tarefas desenvolvidas, né, no judiciário, de uma maneira geral, elas podem ser comparadas com as carreiras do ciclo de gestão. Então a gente traz uma tabela remuneratória que a gente percorre, e a gente usou a tabela da Receita Federal, né, que é uma estrutura formal que se parece mais com a estrutura do judiciário. Inclusive, com a mudança do nível superior, para o ingresso de nível superior do cargo de técnico, né? Então, essa tabela ela ajuda, né, na nossa construção, porque tem essa similaridade. As outras tabelas, às vezes, têm disparidade muito grande entre os cargos, mas a Receita ela consegue, né, trazer uma igualdade maior para nós. Então, assim, o anteprojeto ele segue essas diretrizes, segue a regulamentação da Polícia Judicial, está ali, né? A separação das tarefas, elas estão a gente entende que a construção deve ser nas portarias, né? Porque você especifica melhor, e além das portarias ainda tem a especificidade de cada ramo, né? Porque o detalhamento, o fazer de cada ramo ainda tem diferença, você produz nas portarias conjuntas o que é semelhante a todos, mas ainda tem esse outro detalhamento. Então é importante, inclusive, quando o senhor traz a questão, né, da reivindicação dos diretores gerais, trazer para a gente, que a gente leva para o fórum e põe lá, né, a gente discute isso. E amanhã tem a previsão de uma reunião, inclusive do Fórum de Carreiras, para tirar os pontos de consenso desse anteprojeto. Então, é importante que a gente discuta isso, que traga a presente, né? E assim, é fundamental o apoio, a gente precisa do apoio. A gente está se reunindo no Fórum de Carreira, o Fórum é de 2019, já há algum tempo. Os representantes do TST, do DST que estão lá, do CSJT, têm uma preocupação bem grande com a questão da estruturação. Então, a gente tem uma boa representação, mas a gente sente que falta, por exemplo, deles, a segurança da própria administração, sejam dos próprios diretores gerais, né, um apoio naquela tarefa, né, junto também aos presidentes dos tribunais, porque eles são representantes técnicos, né, da gestão de pessoas, normalmente, e às vezes vai alguém do orçamento, mas normalmente de gestão de pessoas. Então, a gente sabe que depende sempre da hierarquia, né, superior à posição, né? Então, por isso a importância também da gente trazer esse detalhamento e mostrar aqui para vocês. Eu vou pedir para a Vera, vai trazer um pouquinho do detalhe do anteprojeto. Eu falei um pouquinho das diretrizes que a gente percorre. A gente percorre sempre assim. A primeira coisa é reposição inflacionária. Segunda coisa né, na mesa negocial, primeiro, nenhuma retirada de direitos, e ao contrário, é a retomada de direitos. Né? Nesse projeto a gente volta com a sobreposição dos cargos, porque são 2 cargos de nível superior. Né? Quem é da primeira e segunda instância sabe que as tarefas são muito sombreadas. Né? Eu não vou dizer
que necessariamente se faz tudo. Em muitos setores se faz a mesma coisa, não há diferença. A gente ouviu, inclusive, de ministros do STF, né, essa questão, que há um sombreamento muito grande, que as pessoas fazem as mesmas coisas e a diferença salarial é muito grande. Assim, e a gente espera que essas falas, né, reflitam, então, numa possível mudança mesmo, né, uma tomada de decisão para mudança de reestruturação. Né? E aí a Vera vem falar um pouquinho mais das questões todas. E aí depois eu retomo. Obrigada, pessoal. Essas matérias foram discutidas primeiramente nos sindicatos em assembleias. Dessas assembleias foram depois discutidas, esses resultados foram discutidos em encontros feitos na federação, que é onde se reúne, na época eram 27 sindicatos, hoje até a gente apresentaram 27 sindicatos, hoje nós somos 26, então eram 27 sindicatos reunidos nessa criação, né, na criação desse projeto que hoje ele está sendo apresentado. E no final, nós fizemos, depois de ter feito esse encontro, nós fizemos uma plenária, que é uma outra instância deliberativa da categoria. E nessa plenária foram os representantes que foram escolhidos dentro de assembleias nos sindicatos regionais. Lá tinha representantes analistas, tanto oficiais de justiça, tinha analistas sem especialidade, técnicos, pessoal da TI. E o que nós fizemos lá? Nós chamamos o que nós já víamos fazendo desde os primeiros encontros, conversando com cada cargo. Então, cada cargo apresentou a demanda que ele interessava a ele. Então, começamos pelos auxiliares, que nós ainda temos os auxiliares ainda, nós temos cerca de 250 auxiliares ainda, que não foram para técnico, para nível médio, continuem no nível fundamental, não lembro, no nível fundamental. Então, o que eles pediram? Eles pediram para que eles venham também a ser técnicos, vinham para ser considerados como nível médio. É contemplado no projeto. Depois vamos começar com os técnicos judiciários. O que os técnicos pediram? A volta da sobreposição. O que para nós foi retirada da sobreposição? Foi uma retirada de direito da categoria. Foi retirada de direito. Na época, nós não vislumbramos, eu participei da Assembleia, fui favorável, né? Mas nós não vislumbramos que futuramente isso poderia acarretar essa disparidade que hoje acontece em termos salariais do analista para o técnico. Tem que haver uma diferença sim, mas não como está atualmente. Então os técnicos pediram isso, a sobreposição, a volta da sobreposição, né? Cada pessoa escolhe um termo, usa um termo. Então, está contemplada essa volta da sobreposição. A gente está trazendo a carreira única, né? Passa de 3 tabelas para uma tabela só e você entrando nesses níveis dentro dessas tabelas. E eles pediram também, além da sobreposição, que diminuísse o fosso salarial entre analistas e técnicos. Que foi como a Luciana falou, a Vera falou, hoje em dia, as atividades elas são praticamente as mesmas. Existem diferenças, mas existem muitas áreas de sombreamento. No meu tribunal, onde eu trabalhei durante eu tenho 32 anos de serviço público no PJU, o que acontece lá? Nós temos técnicos fazendo assessoria para magistrado, técnicos judiciários fazendo assessoria para magistrado. Então, assim, a gente precisa hoje limitar essa área de atuação. Né? A gente precisa dizer, olha, o técnico vai atuar aqui, o analista vai atuar aqui, para que a gente consiga diminuir esse sombreamento que existe. Então, foi contemplado esse item também, que é a volta da sobreposição e que é essa diminuição do fosso salarial. Como vai se dar essa diminuição? Quanto tempo vai levar? A gente não sabe. E também não cabe a nós decidir isso, quem tem que decidir é a administração. A gente vai levar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é o correto, o que a gente acha que é o ideal. A gente fez aquele projeto, seria o ideal. É o que a gente vai debater, é o que a gente vai discutir, é o que a gente vai lutar para conseguir. Conversamos com os aposentados.
Qual é o principal medo dos aposentados? É estender a tabela e eles ficarem no meio do caminho. Então, qual foi a demanda dos aposentados? Que a tabela continuasse com 13 níveis. Nós não tivemos os 13 níveis. E fomos conversar com os analistas. Qual foi a demanda dos analistas, a principal demanda dos analistas? Que fossem equiparados ao ciclo de gestão. Que foi o que aconteceu. A gente fez uma tabela com equiparação com o ciclo de gestão. E como elas já explicaram, foi escolhida a Receita Federal porque é a carreira que mais se assemelha à nossa, a que nós estamos propondo. Porque hoje a realidade nós temos 2 cargos de nível superior. 2 cargos de nível superior. Então a gente precisa fazer com que esses 2 cargos caminhem juntos, trabalhando juntos no mesmo foco, na mesma direção e com unidade. Nós temos 2 níveis. Então assim, é importante que haja essa modificação. Inclusive, a Vera citou a doutora Carmen, ela nos recebeu no Salão Branco, ela costuma receber as pessoas assim, 3 minutos. Quem conhece, faz Salão Branco, no meio das sessões, né, que vão tomar um café, então ela nos recebeu. Ela ficou conosco quase meia hora. Uma fila enorme atrás da gente, ficou conosco quase meia hora, falando justamente da insatisfação que ela mesma sente com relação ao que ocorre hoje no judiciário. Que ela diz o seguinte, que o judiciário está ficando na rabeta dos outros poderes, enquanto nós tínhamos que estar na liderança. Então, por isso que é importante nós estarmos aqui para explicar, porque é muita fake, é muito grupo de zap, uns chamam de que é impossível, que é mamute, que é assim. O problema é que nós estamos construindo uma carreira. É isso que precisa ser entendido. E que esse projeto, ou projeto que for acolhido depois de discussões no Fórum de Carreira, que ele parta para o Congresso. Lá a gente vai discutir outras coisas. Mas é importante que saia. E outra coisa importante também que eu quero frisar, só para encerrar minha fala, é que esse é o primeiro projeto de carreira que foi construído pelos servidores do PJU. Ele não veio de cima para baixo. A ideia foi, nós entendemos, nós tomamos a dianteira, os servidores do PJU, de todos os ramos do PJU. E nessas instâncias, todas elas possuem pessoas, servidores de todos os ramos do PJU. Nós atendemos ao Ministério Público, nós atendemos a eleitoral, a trabalhista, a federal e a militar. Então, assim, esse projeto ele não saiu de qualquer lugar, de qualquer cabeça. Foi um projeto que está sendo estudado há mais de 2 anos e que passou por todas as instâncias deliberativas da categoria dos servidores do PJU e do Ministério Público. É só isso que eu queria, tá? Obrigada.